existe no mercado, claro, um conjunto de jogos que são baseados em movimento. Por exemplo, o Wii é um jogo voltado para jogar com movimento. Você tem um controle que você usa ele à distância e ele tem acelerômetro, você se movimenta e aí ele movimenta o personagem. É uma tendência do mercado, jogos dessa natureza. E existe um conjunto de jogos baseados na verdade, tecnologia, mais do que jogo ainda, em webcam, que é em câmera de computador, que ela captura a imagem e a partir do seu movimento ela responde como se fosse um cursor. Então você é o cursor. O que a gente fez foi exatamente olhando para esses segmentos, a gente pode fazer jogos assim com fins mais específicos e mais inteligentes do que simplesmente o jogo. Então a gente fez uma disciplina, a gente montou uma plataforma, construiu a tecnologia, construiu um software para fazer jogo dessa natureza e fez uma série deles, dois grupos eu acho bem interessantes. Jogos para crianças obesas, então a ideia é que a criança joga pulando na frente do computador, correndo para lá e para cá, subindo, pegando em bolinha, então ela tem um exercício por trás do jogo que envolve ela perder peso, então, assim, ou pelo menos manter o peso estável. A gente vem fazendo experimento com isso, a ideia é que os meninos, ao jogar videogame, que é o grande vilão de obesidade, é videogame e televisão, né? Então, ao jogar esse videogame, ele perca peso. Então, assim, tem toda uma brincadeira de o videogame é vilão, a televisão é vilã, e agora está o videogame que é a ferramenta para perder peso. Tem um experimento, essa ideia não foi à toa, tem um experimento nos Estados Unidos, em um estado inteiro, que eles colocaram Dance Dance Revolution, aquele jogo de tapete para ficar dançando. Que foi famoso aqui no Recife, foi famoso no mundo todo. Assim, aí colocaram eles nas escolas, nas aulas de educação física. Os meninos que não faziam passaram a fazer com a vontade, não é porque jogaram Dance Dance de graça na escola para um contra o outro. Aí esse estado manteve durante o ano que teve o experimento os alunos sem aumentar o peso. Foi o único estado americano que os alunos, na grande maioria, não aumentaram de peso e alguns reduziram o peso e a massa corpórea, que é um negócio que, assim, eles geralmente engordam porque crescem, alunos crescem e engordam, mas além de engordar, estava aumentando a massa de gordura, então eles diminuíram a massa de gordura a partir desse ano que fizeram o experimento. Então a gente de olho nisso, é legal, mas é um jogo só, é o Dance Revolution. Vamos fazer uma coisa assim aqui, a gente fez um jogo com webcam games, que a ideia é que você projeta ele numa parede inteira, os meninos jogam lá de cá da sala, correm dentro da sala, brincam, se divertem muito, porque tem todo o aspecto lúdico do videogame, associado a tocar na tela, a entrar no computador, que tem uma coisa do imaginário que eu estou tocando no objeto, é como aqueles filmes que eu interajo com o filme, é um sonho eterno de entrar no filme e participar da história. Então, assim, os games têm muito esse negócio, né? Fazem você participar do filme como uma coisa ativa. E nesse caso ele participa muito mais ativo, porque o corpo dele bate na bola e a bola explode, entendeu? Então, assim, tem um movimento bem interativo que desperta interesse, que anima os meninos e tem movimento físico. Webcam Games para combate à obesidade, para auxílio ao combate à obesidade. Certo, esse é o nome do grupo, né, de jogos que vocês desenvolveram. A gente chamou Jogos com Movimento, a gente fez esse conjunto de jogos aqui para a criança brincar, se divertir jogando e perder peso. Então, assim, a ideia é que ele jogue pulando aqui, assim, como eu estou aqui agora. Então, o joga fazendo isso. É completamente diferente de jogar parado na frente do computador. E é super divertido, porque você imagina, a gente fez experimento em escola, colocando esse jogo com, sei lá, 50 meninos na sala. A regra era, não, vai de 2 em 2. Não tem como você manter essa regra com 50 meninos. Daqui a pouco estavam 50 pulando na frente, batiam no outro, rolavam por cima da coisa, saia rolando pelo chão a pegar o bonequinho lá embaixo. Então, assim, eles fazem movimentos que você nem imagina. Os que ficariam parados começam a correr, pular, se escorregam no chão. Então, tem uma dinâmica de movimento que estimula pelo videogame. Aí o cara, eu bati o regra, fiz tantos pontos. Ele tem toda a regra, todo o princípio de motivador do videogame. Só que o que interage não é o cursor do mouse, nem é o joystick, é o seu corpo inteiro. Então, assim, isso traz um olhar diferente dos meninos para o jogo e dos pais do jogo também. Então, assim, essa foi a primeira versão nossa, que era usando a tecnologia, ajudar uma coisa de saúde com o videogame. Depois desse, a gente fez um outro jogo, que era para fisioterapia, que é um outro problema grave, é assim, as pessoas que fazem fisioterapia abandonam o tratamento. Eles são enfadonhos, na maioria das vezes, cansativos, repetitivos. Então, o que a gente viu na clínica de fisioterapia, adolescentes, atleta se machuca muito. E geralmente eles são submetidos a tratamento de fisioterapia, passar um mês fazendo um movimento como esse aqui. Só levanta o ombro, só abaixa o ombro. E tem que ser um ritmo certo, uma velocidade que não pode ser muito rápido, é lento, é enfadonho, de maneira geral. Os meninos de 13 anos podem ir.
A gente montou um jogo baseado em tecnologia, aonde o menino fica na frente da câmera, ele vê ele lá na frente e vem cair no pino. Ele tem que passar a mão dele, tocar no pino em cima para fazer ponto e baixar antes que o outro pino passe por aqui, basicamente. Então ele encolhe o braço, o pino passa. Quando o pino acaba de passar, ele levanta para tocar no prêmio. Quando ele volta, o prêmio passa. Então, ele joga videogame, marca ponto. Então tem uma disputa entre ele e o outro do lado fazendo. Então você bota numa sala de fisioterapia com 4 pessoas fazendo isso, com 4 já fez esse teste, com 4 jogos rodando, fica um disputando com o outro, cria uma dinâmica muito mais divertida do que ficar sozinho parado, fazendo movimento, sempre nem. A gente está encerrando a primeira fase do projeto, que era desenvolver a técnica, desenvolver o método, desenvolver os primeiros jogos, experimentar, ver a demanda, ver a realidade, ver as necessidades, ver se de fato ele contribui com a recuperação ou com a perda de peso. Então a gente está fazendo esses testes agora de casos de uso real para obter esses dados. O que a gente espera fazer agora, na próxima fase, é colocar junto com hospitais, experimentar em escala maior. Então a gente pretende procurar parceiros para experimentar em escala maior os jogos, em escala real, tipo colocar uma clínica de fisioterapia durante 6 meses, tratamento usando o jogo. Foi instalado há 2 anos no laboratório. A gente tem projetos apoiados pela FINEP, pelo Softex, pelo CNPq, pela CAPES. A gente tem um conjunto de projetos de pesquisa aqui. Esse do Jogo em Movimento é um desses casos, que eu acho que é um caso bem positivo, porque ele é inovador do ponto de vista de tecnologia, é inovador do ponto de vista da aplicação, porque games em saúde é uma coisa nova para o estado de Pernambuco. O arranjo produtivo local não trabalha com jogos com saúde ainda, então você abre uma frente para que eles possam trabalhar com isso. É inovador porque, enquanto resultado, é um inovador para o cenário mundial de jogos, você traz uma nova forma de olhar para os jogos, um olhar positivo e não negativo. Os jogos destroem, estimulam a violência. Quebra o paradigma, né? Quebra o paradigma, né? Muda o paradigma de fato. Então, eu acho que esse é um produto bastante interessante de ser mostrado. Carol estava me falando que a Microsoft está pensando em lançar também um pacote com jogos desses. A Microsoft está lançando agora um projeto Natal que envolve jogos a partir do webcam. A Sony também tem uma plataforma como essa. No PlayStation tem um iToy, que é uma câmera que você coloca no PlayStation, ele vê e você joga com movimento. Isso já existe no mercado, já tem coisa saída. A Microsoft vai lançar agora. A Sony lançou há 1 ano atrás. Então assim, grandes players no mundo estão lançando isso, mas no nosso caso a solução envolve uma tecnologia de bem mais baixo nível. Então assim, o que é que significa isso? Que pequenos players podem participar desse mercado. Então assim, não é um mercado que só a Microsoft e só a Sony pode participar. Então assim, um pequeno produtor de game pode participar disso com um computador e webcam, que hoje é quase que default nas máquinas. Então assim, o que é que eu precisaria para usar um jogo desse, para instalar na minha máquina um jogo desse, para baixar? Ter um computador e um webcam, basicamente isso. Nada mais que isso. Então, um browser que roda web e acabou. Então o jogo pode ser jogado via web. Você pode ter um site com esse jogo, você vai abrir o site para você jogar. Existem jogos assim na web. O que não existe é esse tipo de aplicação voltada especificamente para a saúde, com essa preocupação específica da saúde. Então, a gente está trazendo, deslocando tecnologia. Uma maneira de inovar é deslocar o que é feito para entretenimento com a tecnologia X. Você simplifica a tecnologia e traz ela para o cenário de saúde. Você está inovando a trazer aquela tecnologia já comum desse ambiente para um ambiente que não usava ele ainda. Então, esse é um processo de inovação que envolve nem a cara do design. Olhar para o que existe tecnologia, olhar para o cenário do mundo e dizer, ó, essa tecnologia é pensada assim, ela pode melhorar muito esse problema aqui do mundo, nesse caso a saúde.